Olá, meus amigos e amigas corintianos, uma excelente quarta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas notícias desse derby de hoje pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. Corinthians e Palmeiras. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias, provável escalação do timão e mais informações. Se inscreva no canal, deixa seu like, deixa sua opinião aí de quanto será essa partida e vamos para o vídeo. Trio, viu, André? Pois Primeira isso vez- é motivo de alegria mesmo pra ele. O trio Memphis Depay, Garro e Yuri Alberto. Última vez que aconteceu na final do Paulista. Era o professor Ramon Dias ainda. Exato. Que foi campeão e foi mandado embora. Só no Brasil que acontecem essas coisas. Vitória Leite já está conosco, em frente ao CT do Timão, para trazer informações. Do Corinthians, muito bom dia, Vitória, bem-vinda. Bom dia, amigos. Um beijo para vocês, para o fã de esporte que nos acompanha. Dia importantíssimo para o corintiano, né? Um derby, um jogo que começa uma sequência decisiva da Copa do Brasil. E o torcedor corintiano pode sonhar com esse título, por que não? É claro que a gente sabe que tem outras milhões de prioridades, principalmente financeiras, no meio do caminho. Mas o Corinthians chega forte também para esse jogo, justamente pelo motivo que vocês já comentaram. O retorno do trio Jim, Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. Esse trio que só se juntou a última vez há 4 meses, né, na final do Campeonato Paulista. Claro que a demissão do Ramon Dias aconteceu por vários motivos, mas como vocês bem disseram, né, um técnico que tinha acabado de ser campeão e que perdeu o trio logo depois da final do campeonato, e aí os resultados começaram de fato a oscilarem. Também dá pra gente lembrar do ano passado, né, o que foi o final de 2024 para o corintiano, porque o Corinthians estava ali na zona de rebaixamento e pula para o 7º lugar com 9 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, muito na conta de quem? Desses 3 que hoje voltam a se reunir. O Yuri Alberto está voltando de uma lesão, teve uma fratura na coluna, né? Uma lesão bem chata, mas que acabou sendo resolvida antes do resultado do tempo esperado. A última vez que o Yuri jogou foi no dia 24 de maio, né? Antes de se lesionar, é claro. E aí, enfim, está voltando agora com os 3 jogadores, depois de enfrentar o Botafogo com um time misto no Rio de Janeiro e conquistar um empate, que foi algo muito importante até para a questão de confiança do time do Corinthians. Falando já como o time deve se portar, aliás, deve se apresentar nesse jogo de mais tarde, a gente tem aí uma tela com a nossa provável escalação do técnico Dorival Júnior, que tem todo mundo praticamente à sua disposição. Então, Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral direita, a dupla de volta André Ramalho e Gustavo Henrique. Na lateral esquerda, o Matheus Bidu. No meio campo tem Ranielli, Carilho, Martinez e aí o Garro, então o losango de volta do meio campo corintiano. Yuri Alberto e Memphis Depay na frente nesse time do Corinthians para enfrentar o Palmeiras. Então a gente vai ter aí o derby às 9h30 da noite. O primeiro jogo vai ser na Arena Corinthians. E para dar uma esquentada nesse clima de derby, vamos ouvir um dos principais pilares desse time corintiano, Hugo Souza. O derby é sempre um derby, né? E é sempre especial jogar esse jogo, participar desses jogos que são especiais. E, bom, o último que eu participei para mim foi mais especial ainda. E eu espero que esse também possa ter um final feliz, porque a gente está trabalhando muito, se dedicando muito. Clima de mata-mata, clima de Copa, é um clima que a gente gosta, é um clima que a nossa torcida gosta, é um clima que o nosso estádio proporciona e deixa melhor ainda. Então eu tenho certeza que vai ser um grande jogo, vai ser um grande espetáculo. E a gente tem trabalhado bastante para que a gente possa fazer o nosso melhor nesse jogo e buscar a nossa classificação, que é o nosso maior objetivo. Importantíssimo começar uma sequência decisiva com uma vantagem, né? O corintiano não para de acreditar e aí hoje é dia de sangue no olho, como eles mesmos dizem, e expectativa de casa cheia, mesmo com o novo sistema de biometria facial, a expectativa é de casa cheia, mais de 37 mil ingressos já vendidos para essa partida, amigos. Muito obrigado, Vitória Leite, ao vivo, lá do CT, em frente ao CT do Corinthians, trazendo tudo do Timão. Sousa, Maurício, eu ia falar, sabe o que eu ia falar? Roger Guedes. Não, calma. Roger Guedes vai pro Grêmio, provavelmente. Provavelmente já esteve no Corinthians. Yuri E Alberto. no Palmeiras também. Nos dois, é verdade. Então vamos lá, Yuri Alberto, Memphis Depay, muitas estrelas e candidatos a personagens
Inclusive, muito importante, os 2 goleiros. Vou corrigir o que eu falei. Os 2 goleiraços. O Everton e o Hugo Souza costumam ser personagens desses jogos também, hein, Eugênio? Abel, hoje pela manhã, bem cedinho, eu encontrei um amigo corintiano. E nesses dias os caras já acordam diferente, você sabe. Então, ele já estava assim, ó, tô sentindo um ar de positividade no ar. Qual E você positividade? sabe que olha só. Os 3 juntos, Garro, Memphis e Yuri e tal, depois de um tempo, jogo. Perfeito, eu acredito lá em na você. Neoquímica Arena Mas eu e tal. encontrei um palmeirense Ah, que me falou assim, tô sentindo o cheiro de gol do Tigrinho. ah, é? E aí? Quem é esse palmeirense que você encontrou? Não vou dizer quem foi o corintiano que eu Brett encontrei. Fish. O sobrenome dele é Brett Fish. Brett Fish. Ah, tá. O meu eu não vou falar. É segredo. Ah, por quê? Não, porque é Ele não segredo. quer, né? Não, não quero revelar as fontes. Quem tem mais motivos para estar otimista? Difícil pergunta, hein? Eu acho que, Palmeirense, eu acho. pelo momento das equipes, é o palmeirense. Mas a gente sabe que quando vira derby, essas distâncias diminuem bastante, né? Qualquer clássico, você tem um time melhor que o outro, quando vai para o jogo, vira um jogo muito mais físico do que técnico, normalmente é assim. E o Corinthians, o Palmeiras tem um time melhor. Acho que a gente concorda, pelo menos nós 2 nisso. Mas o Corinthians tem jogadores muito bons que podem decidir no jogo. Sim, eu acho que passa muito pela planificação tática das equipes. O Palmeiras do Abel, que é um grande planejador de jogos, sofreu com o Ramon Dias na final do Campeonato Paulista. Teve dificuldades e acabou perdendo aquela final. Recentemente, o Dorival sofreu no clássico com o São Paulo, perdendo no jogo no Morumbi, um jogo em que Feio, o Crespo conseguiu ser bem superior ao Dorival, que é o atual técnico do Corinthians. O Dorival vai manter? Vai ser diferente? A pegada, a gente sabe, quando o Corinthians joga em casa é outra pegada, é outra vibração, é outro desempenho dentro de campo, outra intensidade. Poupou titulares no final de semana, o professor Dorival, né? Muita gente poupou, né? Vários times pouparam. E eu acho que a gente vai cair naquela vala comum de um jogo muito disputado, em alguns momentos nervoso, tenso, em alguns momentos com cera dos goleiros. A gente vai ficar de olho para o comportamento da arbitragem. Cera dos goleiros? Tem. Vamos Você ver. não viu que a arbitragem agora vai mudar? Que o goleirão, o Léo Jardim do Vasco, foi expulso? Quem fizer cera agora, a arbitragem tá de olho, viu, Eugênio? Esperamos. Não sei se vai ser bem assim, não. Ah, não? A gente vai ficar de olho para saber como vai ser. A CBF não repreendeu o árbitro, mas também não tem uma declaração assim, a partir de agora vai dar cartão para todo mundo. Não falou isso. Não repreendeu? Peraí, ao contrário, foi elogiado. A gente viu lá, como é o nome dele, Rodrigo Sintra? Rodrigo Sintra. A gente viu ele dizendo que aquilo ali, ele cumpriu a regra. Então, mas ele também não falou que é uma determinação da CBF, que deu o cartão e tal. Ela não repreendeu o árbitro, mas também não estabeleceu que seja uma conduta. Falou, ok, Mas se é fiquem regra... atentos que a FIFA quer mais bola rolando e tal. Ele disse que não é uma recomendação da comissão de arbitragem, mas é uma nova diretriz da FIFA, digamos. Vamos ver. Cada jogo é um jogo, cada árbitro é um árbitro, cada situação é uma situação, mas eu acho que a gente vai ter aquela coisa... É claro que o segundo jogo do mata-mata é sempre mais afeito a cera, a paralisações e tal, mas a gente já pode ver um pouco isso a final hoje. do Paulista, né, Eugênio? Nossa. Não, a final do Paulista, no segundo tempo... Não teve nem jogo. Né? Depois daquele pênalti que o Hugo defendeu, acabou o jogo, né? Acabou o jogo e eu achei horrível, critiquei muito e fui esculhambado pela torcida do Corinthians, porque critiquei a forma como o Corinthians ganhou, mas mantenho. Acho que foi muito feio. Eu queria ter visto futebol e o torcedor quer ver o time ser campeão. Eu entendo o lado dele. Só que depois a gente viu o quanto que o Corinthians tem sofrido, apesar de ter sido campeão. Ganhou do Palmeiras, foi campeão, ok. Só que aquilo ali mostrava a dificuldade que os dois times estavam atravessando no plano técnico. Eu senti um outro cheiro depois da sua análise. Cheiro de muro. Você está em cima do muro. E eu te confesso, Eugênio, que está saindo fumaça da minha cabeça, porque daqui a pouco teremos palpite artilheiro. Então todos nós vamos palpitar, vamos trazer aqui o nosso palpite sobre esse clássico. Precisa. E
Eu estou em dúvida. Em alguns momentos eu penso assim, o Palmeiras tem mais time, coletivo, o trabalho do Abel, vai dar Palmeiras. Aí passa 5 minutos e eu penso, peraí, pela primeira vez o Dorival vai ter Memphis Depay, Yuri Alberto e Garro. Com aquele calor da torcida do Corinthians, o fator casa. E aí eu penso, vou apostar no... E estou em dúvida, continua saindo fumaça da minha cabeça. Enquanto eu tento dissipar essa fumaça... Passe aqui. Vou passar a bola pro André? Dá essa responsabilidade pra eles. Mas você tá com cara de muro de apostar em empate. Tô de olho em você. Mas André... Eu, assumido. eu não vou antecipar meu empate, o meu Ih, já se entregou. Eu só não digo que eu me entrego, porque eu ia falar justamente o contrário. Eu não vou entregar o meu palpite, porque é pra frente, mas já garanto que eu não vou falar empate. Já garanto. Esse é o doque que a gente gosta. Já seguro que não vai ser empate. Gostei da ousadia. Assim, no confronto, o Palmeiras é evidentemente favorito, por tudo que a gente falou. No momento do time, voltou muito bem da pausa. A realidade dos dois clubes diferentes. O Corinthians teve dificuldades nos últimos jogos, no clássico contra o São Paulo, embora contra o Cruzeiro deu uma resposta, pelo menos no quesito energia que o Dorival pediu. Quando entraram os titulares contra o Botafogo, subiu muito de produção, e acho que esse é um fator muito importante, né, do retorno do trio. Porque a gente fala de um Corinthians com profundidade de elenco, com dificuldade de mesclar tudo na temporada. Mas o time titular é forte. Assim, o time titular tem qualidade técnica, ainda que tenha alguns problemas táticos que a gente fala bastante. O Eugênio até toca num aspecto que eu até vou querer falar, porque é algo que pode ser muito impactante nesses confrontos com o Palmeiras, mas tecnicamente o time com Garro, com Memphis, com o Yuri Alberto, com o próprio Carrilho, que não voltou no seu melhor fase, ainda que tenha sido muito importante contra o Ceará, mas não vem de uma sequência tão positiva nesse pós-mundial de clubes. É um time, pelo menos do meio para frente, bem qualificado. A questão é você conseguir mesclar na temporada. E o confronto agora é extremamente importante. Eu não gosto de falar, é mais importante para um para o outro. É igualmente importante para os dois. Só que eu acho que o impacto da eliminação, ele tende a ser mais sentido no Corinthians do que no Palmeiras. Porque o Palmeiras briga pelo título brasileiro, o Palmeiras está vivo na Libertadores, financeiramente, ainda que a Copa do Brasil é muito atrativa para todo mundo, não dá para você descartar a premiação, independentemente de qual time você seja, o Palmeiras é mais sólido financeiramente, o Corinthians tem muito mais problemas e essa premiação é mais impactante. Mais sólido, você foi gentil com o Corinthians. Foi calmo, infinitamente, né? Exato. O Palmeiras é sólido, o Corinthians tem um problema financeiro muito grande. É uma caixa d'água toda furada. Como disse o próprio presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile. O presidente está tentando estabilizar o Corinthians. Exatamente. Então, assim, você tem essa diferença total. E o Corinthians foi eliminado da Sul-Americana. E, convenhamos, o Corinthians não deve ser campeão brasileiro. Da Libertadores e da Sul-Americana. Da Libertadores e da Sul-Americana. No brasileiro é uma distância muito grande. Então, se quer conquistar mais um título nessa temporada e conquistar um título de projeção nacional, algo que não acontece há um bom tempo, é a Copa do Brasil Esperança. Então, por isso que eu acho que seria pesado para os dois, evidentemente, mas para o Corinthians teria um impacto maior essa eliminação. Então, assim, como a Vicky falou e a torcida do Corinthians canta, o sangue no olho hoje total, porque é a grande esperança que o Corinthians tem para a sequência da temporada. Acho que isso também acaba motivando na energia que o Corinthians vem entregar, para usar o termo do Dorival. Acho que isso qualifica muito o Dorival finalmente poder ter o trio, só que aí entra o outro lado. E isso é o ponto que eu estava falando tático, que até o Eugênio traz muito aqui. Como que vai ser o time sem a bola? Que tem uma dificuldade muito grande. Nessa trinca de meio de campo, muitas vezes o lado fica exposto. E eu falei que acho que esse é um aspecto ainda mais importante hoje, porque nos últimos... É o Ranieri, Martínez e Carrilho? Exato. Joga essa linha de 3 e isso normalmente, quando você tem dobra de lateral pelo lado do campo, o Corinthians teve muita dificuldade. Para mim, um dos jogos que mais ficou nítido isso foi na ida contra o Barcelona de Guayaquil na fase prévia da Libertadores. Mas, Dom, você não acha que, por ser um clássico, isso tende a até moldar o comportamento dos jogadores? Concordo. O Memphis na final do Paulista foi outro cara, sem a bola. Até provocando, mas eu acho que sim, mas até provocando, não foi isso que a gente viu contra o São Paulo, por exemplo. Mas eu acho que isso muda. Exato. Porque a resposta contra o Cruzeiro já foi imediata. Então, eu acho que muda, só que às vezes a questão tática, o encaixe, mais do que a energia dos jogadores, acho que isso pode ser determinante. Ainda mais no momento que o Palmeiras, muitas vezes, tem jogado com o Aníbal Moreno descendo, fazendo a saída com 3 e liberando os laterais. Então, pode ser que muitas vezes essa situação... Piquerez. Com o Giai e o Piquerez. Pode ser que muitas vezes essa dobra de lateral
cause ainda mais dificuldade. Como é que o Corinthians vai suprir isso? O Yuri Alberto vai descer, mas daí quando você recupera a bola, ele está distante. O Garro vai fechar pelo meio, você vai abrir mais o Martinez pela esquerda, o Carrilho pela direita? Para mim, parece ser o caminho mais próximo do ideal para você conseguir neutralizar esse avanço dos laterais. Eu acho que na questão da energia eu concordo. Acho que esse tipo, e ainda por ser mata-mata, por tudo que envolve, eu não duvido que a entrega do Corinthians vai ser total, mas ainda o encaixe tático, como o Corinthians vai se colocar para esse jogo, eu acho que esse é um dos grandes desafios sem a bola. Ponto interessante trazido pelo André, uma questão defensiva a ser resolvida no Corinthians. Certo, André? Exato. Que o Eugênio já destacou aqui outro dia. Perfeito, acho que todo mundo concorda. Defensivamente, o Palmeiras é mais sólido. Sim. Sim. Mas vou partir para o lado ofensivo, já que estamos falando tanto na volta do trio corintiano. Então, pensem aí, é Memphis Depay, Yuri Alberto e Garro. Eu acrescentaria mais um cara aí, o Carrilho. Quando joga com esses três, o Carrilho sobe de produção, porque é um cara que precisa de gente para dialogar. Perfeito, então você quer transformar num quarteto? Sim. E vou trazer aqui mais algumas informações do Palmeiras, que é o próximo adversário do Corinthians pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. Como podemos ver aqui na tabela atualizada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras está na terceira colocação da competição e em 15 jogos somou 32 pontos, ou seja, está brigando ali pelo título do campeonato. Estou trazendo aqui agora o recorte dos últimos 5 jogos do Palmeiras. A equipe vem de 3 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Anteriormente a isso, havia empatado contra a equipe do Mirassol e sofreu uma derrota que foi para o Chelsea lá no Mundial de Clubes. E estou trazendo aqui os últimos 5 jogos entre Corinthians e Palmeiras. E aí está englobado tanto o Campeonato Brasileiro como o Paulistão, onde o Corinthians saiu vencedor nessa temporada. Foram 2 vitórias do Corinthians, uma vitória do Palmeiras, que foi no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, já desta temporada, e um empate. Enfim, essas foram algumas das informações breves aí sobre o Palmeiras. Vamos ver como o Dorival Júnior vai montar esse time para essa partida. Tudo indica que é força máxima, até porque poupou no final de semana contra a equipe do Botafogo. E com certeza o Corinthians vai dar a vida nesse jogo para tentar a classificação para as quartas de finais e tentar eliminar o seu maior rival. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!